Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver uma questão da prova de física do vestibular seriado da UPE, primeira fase, o SSA 1. Porém, como sempre, antes de ler o enunciado com muito cuidado, resolver com muito carinho, eu queria te fazer aquele velho pedido. Já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva, ative as notificações. Se gostar da aula, deixe o seu like. Compartilhe o nosso canal com seus amigos. Isso para você é nada, para o nosso canal é muito importante. Posso contar com você? Combinado? Muito bem, então vamos lá, vamos à leitura do enunciado. Um pêndulo, preso ao teto de um vagão em movimento, está em repouso no referencial do vagão, assim como um bloco cúbico que está apoiado entre a parede e o pêndulo no fundo do vagão. Veja a figura a seguir. Sabendo-se que o bloco não desliza para baixo, analise as afirmativas a seguir. 1. O carro está se movendo obrigatoriamente de A para B. 2. O carro está se movendo obrigatoriamente de B para A. 3. O carro tem velocidade constante. 4. O carro tem aceleração não nula. 5. Existe obrigatoriamente atrito entre o bloco e a parede. 6. Há obrigatoriamente contato entre o bloco e o pêndulo. Então, minha gente, temos uma questão sobre a aplicação das leis de Newton, com ênfase na segunda lei de Newton, na lei que garante que para o mesmo corpo a força resultante é diretamente proporcional à sua aceleração. Para resolver essa questão com muito cuidado, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós temos dois corpos envolvidos. Um ele chamou de bloco e o outro ele chama de pêndulo. Eu prefiro chamar de bloco e da esfera, porque o pêndulo é o conjunto esfera mais fio preso ao teto do vagão. Então eu prefiro chamar de bloco, que é a nomenclatura original da questão, que é esse corpo que está à esquerda, e a esfera, que é o corpo que está preso ao fio, certo? Muito bem. E, além disso, nós vamos analisar tudo que está acontecendo de fora do vagão num referencial em equilíbrio, que é o referencial inercial. Nós não vamos analisar o que acontece de dentro do vagão, porque se esse vagão tiver uma aceleração, o referencial passa a ser não inercial, certo? Então, de fora, eu vou analisar o que acontece com a esfera. A esfera é o corpo que está preso ao fio. Vou fazer uma ampliação, isolar essa esfera, representar numa figura abaixo e à direita e vou resolver com muito cuidado para você entender tudo. É só você focar agora na nossa lousa, certo? Vai lá, foco na lousa. O que eu tenho? Ó, eu vou separar essa parte, ó a setinha aqui. Eu vou separar essa parte aqui da figura original, representar aqui ampliada, ó. Lembre-se que eu estou olhando de fora do vagão, eu sou um referencial inercial, tá? Eu estou em equilíbrio em relação ao solo, ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Muito bem. Então, esfera, e quando eu me referir a esse corpo, vai ser o bloco, tá bom? Vai, quais são as forças na esfera? Vamos justificar cada uma delas, tá? Vamos fazer isso juntos. Como essa esfera está no campo gravitacional, ela recebe da Terra a famosa força peso, que é vertical e para baixo, tá aí. O peso da esfera, vertical e para baixo. Muito bem. Ela está presa a um fio que está em contato com o teto, há uma força entre a esfera e o teto, transmitida por esse fio. Essa força é chamada de tração ou tensão. Ela é sempre paralela ao fio no sentido de puxar. Aí está a tração. Agora, vou aparecer aqui em cima para não ficar na frente. Olha só. Você vai observar que a tração está inclinada em relação à vertical, em relação à horizontal. O que é que isso quer dizer? Que ela tem uma componente na vertical e na horizontal. O que eu vou fazer? Eu vou decompor essa força. E para isso nós vamos ter uma oportunidade de fazer uma revisão sobre quais são os processos que você utiliza numa decomposição vetorial. Vamos fazer isso com cuidado? Então foco na luz. Olha só. Aqui está o vetor que vai ser decomposto. Eu vou decompor essa tração na horizontal e na vertical. Vou começar representando esses eixos. Estão aí. Eu quero saber qual é a componente da tração nesse eixo horizontal, qual é a componente da tração na vertical. A regra para decompor é, da extremidade do vetor, você vai traçar uma reta perpendicular à direção que você deseja. Como você quer decompor na horizontal primeiro, eu vou traçar uma reta perpendicular a esse eixo horizontal. Tá aí. Depois eu vou da origem do vetor tração até a interseção dessas retas encontrar a componente. Como está na horizontal, eu vou chamar de TX. A componente da horizontal na direção, desculpe, a componente da tração na horizontal, TX. Vou repetir esse procedimento
para encontrar a componente da tração na vertical. Vamos lá, da extremidade da tração, da extremidade do vetor, eu traço uma reta perpendicular à direção desejada, tá aí. Da origem do vetor até a interseção das retas, eu tenho a componente, que como é na vertical, eu vou chamar de TY, certo? Vou aparecer aqui em cima de novo. Atenção, observe que essas duas forças são garantidas. Eu esqueço a tração agora, eu tenho a componente TY, a componente TX e tenho o peso para baixo. Com isso eu passo de 2 para 3 forças. Eu separei a tração. Esqueço a tração, estou olhando as suas componentes. Veja que eu tenho na vertical uma força para cima, que é TY, uma força para baixo, que é TX. Isso já garante o equilíbrio desse corpo esfera na vertical. E tenho na horizontal uma força que é TX, a componente horizontal da tração, garantindo para esse corpo uma força resultante horizontal e para a direita. Agora, veja, existe a possibilidade da esfera estar encostada no bloco. Se a esfera está encostada no bloco, isso é uma possibilidade. O que vai acontecer? É uma força de contato, essa força é sempre no sentido de empurrar. A esfera empurra o bloco para a direita, o bloco empurra a esfera para a esquerda. Foco na lousa. Eu vou representar essa força como normal. Veja que o bloco está empurrando a esfera para a direita como possibilidade. E vou colocar uma interrogação porque não é certeza. Por que não? Porque pode ser que a componente TX esteja sozinha fazendo o papel da força resultante, que eu não precise dessa normal. Certo? Agora, se existir um contato, isso é fundamental que exista então essa normal diferente de zero, e se o peso for maior do que TY, veja que primeiro tem que ter contato, e o peso sendo maior do que TY, a força-peso tendo módulo maior do que o módulo da componente vertical da tração, existe uma tendência do movimento para baixo. Como ele está em equilíbrio, o que vai acontecer? Tem que ter uma força para cima, força de atrito, que é contrária à tendência de movimento. Essa força, então, é uma possibilidade, é a força de atrito estática, mas eu vou colocar em interrogação, porque ela não é necessariamente o que está acontecendo. Veja, as forças de azul são possibilidades. Claro que só tem a força de atrito se tiver contato entre os blocos, por isso normal, entre os corpos, por isso normal. As forças que são garantidas são 3, porque eu já separei a tração, tá? Quais são as forças garantidas? TY, TX e o peso. TY pode conseguir equilibrar peso e TX pode se comportar como uma força resultante. E dessa forma eu não preciso de contato entre o bloco e a esfera, a normal é 0, a força de atrito é 0. Agora, é possível que tenha contato, que a normal junto com TX forme a força resultante para a direita, e que se o peso for maior do que TY, a esfera tem uma tendência de movimento para baixo, então tem uma força de atrito para cima. São possibilidades as forças de azul, certo? Então o que eu sei que é garantido? Que existe uma força resultante para a direita. Eu vou representar aqui, ó, uma força resultante para a direita, que pode ser só TX ou pode ser a soma de TX com a normal. Mas a força resultante é para a direita. E se tem uma força resultante, vem aqui, pessoal, um pouquinho mais de espaço. Segunda lei de Newton, força resultante, massa, a aceleração. Se a força resultante é diferente de zero, a seta em cima do zero é só para indicar o vetor nulo, então também a aceleração é diferente de zero. Necessariamente, a esfera tem uma aceleração. Ela não pode estar nem em repouso, nem em movimento retilíneo uniforme, certo? Agora, volta aqui para a figura original. Se tem uma força resultante para a direita, e o movimento for para a direita, veja que a força resultante e o movimento seriam no mesmo sentido. Isso garante, então, que se for de A para B, o movimento é acelerado. Agora, ele também pode ser para a esquerda, porque se ele for para a esquerda, se for de B para A, a força resultante é contra o movimento e o movimento é retardado. Então, tem a possibilidade do movimento ser para a esquerda, mas ele é retardado. É acelerado se ele for de A para B, acelerado, e é retardado se for de B para A. Agora, ele não pode ser nem repouso, nem movimento retilíneo uniforme, porque nós temos necessariamente uma força resultante para a direita, certo? Agora, eu vou ler com cuidado para você cada uma dessas frases que estão aí de 1 a 6, nós vamos fazer
uma análise com muito cuidado junto, certo? Frase 1. O carro está se movendo obrigatoriamente de A para B. Errado. Errado porque pode ser de A para B, e se isso acontecer o movimento é acelerado. Por quê? Porque o movimento no mesmo sentido da força resultante é acelerado. Mas também pode ser de B para A, e se o movimento for para a esquerda, a força resultante é para a direita, e o movimento em que a força resultante e o movimento têm sentidos opostos, esse movimento é retardado. Então, de A para B é acelerado, de B para A é retardado, são essas duas possibilidades. Ele está dizendo que se o carro está se movendo, obrigatoriamente é de A para B. Errado. Segunda frase, o carro está se movendo obrigatoriamente de B para A. Errado também. De B para A se for retardado, mas pode ser de A para B caso o movimento seja acelerado. O carro tem velocidade constante. Errado por quê? Porque tem uma aceleração diferente de zero. Se tem uma aceleração diferente de zero, ou o movimento é acelerado ou retardado, sua velocidade está mudando, certo? Quarta frase, o carro tem uma aceleração não nula. Opa, aqui é verdade, ó. A quarta frase, vou até colocar aqui, ó, justificativa, o carro tem uma aceleração não nula, e é correto. Quinta frase, existe obrigatoriamente atrito entre o bloco e a parede. É errado. Por quê? Porque eu vi que se Tx for, atenção, se Tx for a força resultante, não precisa da normal e não tem atrito. Mas mesmo que tenha normal, que haja o contato, se Ty e o peso se equilibram, não há tendência de movimento. E se não há tendência de movimento, não tem força de atrito. Então vou repetir. Pode ser que tenha contato entre os blocos, entre os corpos, a esfera e o bloco, tenha normal, mas que não tenha força de atrito, porque Ty e o peso se equilibram, e nesse caso não teria tendência de movimento, não teria força de atrito. Portanto, é errado porque ele fala obrigatoriamente força de atrito. Então, errado. E, finalmente, há obrigatoriamente o contato entre o bloco e o pêndulo, também é errado, porque pode ser que a normal seja zero e que a tração na horizontal, Tx, esteja sozinha fazendo o papel da força resultante. E isso é possível, veja lá que tem essa força na horizontal e para a direita, certo? A normal poderia existir, então poderia ter contato entre o bloco e o pêndulo, entre o bloco e a esfera, poderia, mas não é obrigatório. E também, se existisse contato, na situação em que o peso fosse maior do que Ty, a tendência do movimento seria para baixo e teria sim uma força de atrito para cima, mas não obrigatoriamente, por isso essas frases estão erradas. Portanto, se você analisar as 5 frases, veja que só está correta a frase número 4, então está correta apenas a frase número 4, que está na letra D, portanto, gabarito, letra D de dado. Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço, um desejo de um excelente estudo e até a nossa próxima aula.